tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Comigo tá tudo ótimo. Inclusive eu tô bem feliz de estar aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, onde eu vou compartilhar algumas coisinhas que eu fiz lá pro meu banheiro, né? Quem tem acompanhado tá vendo que eu tô dando um trato nesse cantinho da casa que tava precisando, né? O banheiro. E no vídeo passado, inclusive, dei um trato no teto. Quem não assistiu, assista, porque vocês vão ver o antes e depois incrível, né? Que saiu dali daquele canto. Então hoje eu vou estar mostrando duas peças feitas de restinhos de madeira lá da obra, né? Aquelas madeirinhas mesmo da obra, cheia de concreto, enfim. Elas, se vocês souberem o que eu consegui fazer com elas, assistam o vídeo aí que vocês vão se surpreender. Aqui é o canal onde a gente gosta muito de reaproveitamento. A gente pega aquelas peças que ninguém acredita mais que vai sair alguma coisa boa, transforma, gasta bem pouquinho, enfim, a gente gosta de... Eu espero muito que você goste de mais um vídeo feito com muito carinho pra você. Eu sou a Aline Barros e seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo passado eu mostrei pra vocês que eu fui até uma loja de materiais de construção para fazer comprinhas e eu queria uma coisa específica, que era uma cuba para minha bancada. Eu fiquei muito tentada a fazer uma cuba de concreto, principalmente depois de assistir ao vídeo da minha amiga Grazi, lá do canal Diquinha DIY, onde ela fez uma cuba maravilhosa. E dessa vez, pela praticidade aqui, pela pressa que eu estava sentindo, eu não fiz a cuba de concreto ainda, mas eu vou fazer, porque eu fiquei encantada com aquela cuba que ela fez, gente. Mas já que eu economizei bastante fazendo a minha bancada, né, meu gabinete e minha espelheira, eu vou estar aqui comprando uma cuba, me dando esse presente. E aí, com tantas variedades de materiais, né, e cores e formas, eu fiquei assim tonta de tanta coisa linda que eu vi. Mas eu estava bem focada numa cuba de louça pela durabilidade. E esse modelo que vocês estão vendo aí, ó, é um modelo que eu gostei muito, o primeiro, né? E também esse segundo aqui, que é um pouquinho mais fundo, mais redondo. E eu fiquei muito na dúvida entre as duas, né? O primeiro modelo, ele parece um prato, é um pouco mais raso. Já esse segundo aqui, pela descrição, ele é 1 centímetro maior e um pouco mais fundo. Então eu fiquei assim um pouco na dúvida na hora, né? Em qual desses dois modelos trazer. Esse do pratinho raso, ele é um pouco mais barato. Mas eu acho que pensando assim nas crianças, né? Eu vou optar pelo segundo modelo, que é essa mais funda. Eu vou usar essa tábua na nossa primeira das duas peças desse projeto, né, que é um gabinete que eu vou fazer. Vou passar as medidas para vocês, que é 70 por 50, é como se fosse um nicho de 70 por 50 e tem 20 centímetros de largura ou de profundidade. Então eu vou fazer esse gabinetinho tendo como base o meu gabinete que eu já tenho lá, que está bem velhinho, feito de MDF, que é esse aí que vocês estão vendo na foto. Então eu vou estar fazendo assim, idêntico ao que eu já tenho, sendo que dessa vez eu vou estar fazendo de madeira de pinos, tá? Então eu comecei ali cortando essa madeira, tendo essas medidas que eu passei para vocês como base, e logo depois eu comecei a lixar. Mas eu percebi que ao lixar estava sendo muita poeira, muita terra, porque essa madeira estava com bastante concreto. Então eu ia dar bem aquela lixada básica mesmo, né? Para tirar as farpas e preparar um pouco a madeira para pintura, mas eu percebi que eu precisava lavar essa madeira, então imediatamente eu já mudei de ideia e comecei a lavar essas peças para tirar bem a terra, o concreto. Então não gosto muito de fazer esse processo porque ela empena, né? Então se eu molho e depois coloco no sol, por exemplo, que foi o que aconteceu, ao deixar ali na sombra, quando eu voltei, ela tinha pegado um pouco de sol, então algumas partes ela vão ficar assim um pouquinho empenadas, mas nada que prejudique o funcionamento do projeto. E logo eu ganhei 2 ajudantes ali, um com a mangueira, outro com a vassoura, e rapidinho terminamos essa etapa. Afinal de contas, é um trabalho em equipe. Enquanto aquelas madeiras secavam, peguei 6 pedacinhos, dessa vez de sarrafo, de 10, para fazer a nossa segunda peça desse projeto, que é uma espelheira. Então são 6 pedaços de madeira, sendo que 2 pedaços são um pouco maiores, tá? Os 4 pedaços menores medem 60 centímetros e meio e os 2 pedaços maiores 74,5. Eu já arredondei as pontas aí para estar facilitando o nosso projeto. Vou deixar algumas imagens aqui tiradas da internet. Vocês vão ver que meu projeto não vai ficar idêntico, mas essas foram as imagens que serviram de inspiração para que eu fizesse a minha espelheira. E para que a minha espelheira tenha o formato que eu quero, eu vou precisar fazer um molde. Eu peguei alguns bilhetinhos de loteria aí, né?
vai que, né, dá uma boa sorte aqui e o dinheiro vem pra cá. Enfim, com esses bilhetinhos eu vou estar fazendo o molde. E antes de transferir pra madeira, eu quero dizer que eu não vou espelhar esse molde, tá? Eu vou estar riscando na primeira ripa, que vai ser uma das molduras, e depois eu vou estar passando o molde pra frente, fazendo na beiradinha da segunda ripa. Ou seja, o desenho vai parecer que as madeiras são da mesma peça, sabe? Que uma saiu de dentro da outra, que elas se encaixam. E aí sim, depois de transferir o molde, eu venho fazendo o corte com a tico-tico, que aliás é maravilhosa para esse tipo de corte. Olha que perfeição, gente. Ela foi feita mesmo para fazer o corte sinuoso, o corte com curvas, enfim. Faço a mesmíssima coisa na segunda ripa, já riscada ali, né? Para que elas tenham esse desenho, esse formato aí, né? Que eu desejo que tenha, né? Na madeira. E aí sim eu venho depois dando uma acertadinha com a própria tico-tico, aonde eu vejo que o corte não ficou ali como eu quero, então venho com a tico-tico dando uma ajeitada. Feito isso, eu vou pegar a parte inferior da minha espelheira, aquela que fica bem embaixo, eu vou fazer um côncavo, um recorte assim, fazendo uma curva para dentro, que é onde vai encaixar a cuba. Na verdade ela não vai ficar encaixada, mas eu faço esse corte para não perder nenhuma área ali da minha pia. E esse é o formato, olha, dessa peça que vai ficar aí bem embaixo. E depois de tudo cortadinho, eu venho pedir ajuda do meu marido para que ele me auxilie aqui nessa parte, que é lixar todas essas peças. Mas antes eu quero dar uma instrução para ele. Notem que ele não gosta muito, ó. Ele tenta tomar ali a lixadeira da minha mão, ele é meio nervosinho para poder aprender, mas no final deu tudo certo, né? No final ele vai ali me dar essa grande mão aí, para que a gente possa executar bem rapidinho esse projeto. Dessa tábua que tem entre 27 e 29 centímetros de largura, eu vou estar tirando um pedaço para fazer um tampo. Então eu vou ter aqui um nicho com as medidas que eu já passei para vocês. E vou ter essa tábua aqui, né? Vou fazer um tampo dessa tábua. Já marquei, ela vai ser um pouquinho maior do que o tamanho total ali do nicho. E eu vou estar tirando aqui um pedaço onde eu vou começar a traçar aqui com o molde um formato para que possa comportar minha cuba. Então o primeiro passo é achar o meio dessa tábua. E o segundo passo é colocar uma das partes ali de cima do nicho para que eu possa tirar dessa tábua essa medida do nicho. Então depois de traçar ali aonde a tábua do nicho termina, eu vou começar a arredondar as pontas e fazer o formato que eu preciso para fazer o meu tampo. Então ela vai sobrar dos lados ali na frente mais ou menos uns 2 centímetros. E depois, com a ajuda de um molde de papel, eu vou começar a traçar ali as partes arredondadas. Porque como o banheiro é muito pequeno, então eu quero que fique uma coisa bonitinha, mas ao mesmo tempo personalizada para o tamanho de banheiro que eu tenho. Então a parte da frente do tampo vai ser um pouquinho maior para comportar a cuba. E as partes laterais, elas vão meio que acompanhar o tamanho do nicho. Então vai ser bem estreito mesmo. Depois de desenhar um dos lados, eu dobro ali o molde ao meio, porque eu vou fazer exatamente igual dos dois lados ali da tábua, né? Por isso que é importante achar o meio, para que os dois lados fiquem certinhos, do mesmo tamanho, com o mesmo formato. Prontinho, agora é só lixar bem lixadinho esse tampo. E depois que vocês viram que essa tábua estava bem certinha e bem retinha, eu deixei essa tábua um pouco no sol e ela vai dar uma empenada ali feia. Na parte da frente ela vai emborcar para baixo, mas não tem problema porque eu não vou perder meu material. Também não quis molhar para estar consertando porque eu fiquei com medo de ficar pior, então a tábua, esse tampo, né, ele deu uma emborcada na parte da frente ali por eu ter esquecido essa tábua já seca no sol. Mas eu vou estar usando ela assim mesmo. E lixei também as outras partes aí do meu nicho, bem lixadinha para pintar.
Eu tava com um pouco de dificuldade para mostrar para vocês o passo a passo, porque eu tava sem a parte do suporte do meu tripé, que segura o celular, mas eu fui ali improvisando, tentando mostrar para vocês da melhor forma. E foi basicamente parafusar todas as partes. Até esse momento eu ainda estava sem a minha broca para fazer pré-furos, então fiz esses pré-furos com os próprios parafusos. Fui furando ali com todo o cuidado para que eles ficassem mais retinhos possível, porque se ele ficar torto, ele pode entortar a peça, né? E fui parafusando todos eles. Cada ripa levou 2 parafusinhos, né, em cada extremidade. E foram 2 ripas atrás, um sarrafinho no meio, para o espelho ficar bem seguro. E a parte de cima, ela vai funcionar como se fosse uma prateleirinha, porque como eu não quero mais ter prateleiras na parede do banheiro, eu deixei ela um pouquinho maior para colocar uma plantinha, alguma coisa do tipo. E agora eu já estou mostrando para vocês como que ficou tudo montadinho. Então ficou desse jeito, nessas 3 ripinhas aí atrás, aonde vai encaixar o espelho. E as 2 ripas da frente, a que eu cortei desenhado, vai servir como uma moldura que vai segurar o espelho depois de parafusadas. Então ficou desse jeito, ainda não tá, nesse momento ainda não está pigmentado, ainda não está envernizado, né? Mas já está aí tudo montadinho, pronto para receber o espelho e os acabamentos. Na hora de montar o gabinete também não tem muito mistério. A parte de cima, né, a parte maior, passa por cima das laterais e leva 2 parafusos em cada cantinho. E até esse momento eu ainda não vou colocar o esquadro, né, eu vou simplesmente prender as peças. Mas antes de firmar, antes de finalizar, eu preciso estar usando o esquadro, como eu sempre falo, né? Para que as peças fiquem todas firmes e fiquem o mais retinho, mais no esquadro possível. Principalmente porque mais tarde eu pretendo colocar portinhas, então é muito importante que fique tudo direitinho, né? Que a peça não fique bamba e que não fique fora do esquadro. O nicho já está pronto, ali o quadrado já está parafusado e eu peguei um pedacinho aqui de sarrafo para fazer uma prateleirinha no meio. Inclusive já cortei a cavidade por onde vai passar o sifão. E agora eu vou parafusar essa prateleirinha aqui na parte do meio, talvez um pouquinho para baixo do meio. E eu já deixei aqui uma marca com o lugar onde eu vou parafusar. Fiz uma linha e também já fiz pré-furos. Dessa vez eu estou com a broquinha já, né, de fazer o pré-furo, e já fiz aqui os pré-furos que vão me ajudar a deixar essa prateleirinha mais reta possível, né, além também de não entortar o parafuso, né, os pré-furos eles ajudam a guiar os parafusinhos. E agora eu vou estar parafusando essa prateleira no lugar. E agora sim, com tudo parafusado, dou uma conferida para ver se está tudo certinho, mas ainda não é a hora de deixar essa peça firme. Então a gente ainda tem tempo aí para estruturar. Dia seguinte por aqui e eu vim fazer o buraco por onde vai passar a válvula. E como essa serra-copo ela não é do tamanho exato da válvula, eu vou precisar fazer aqui, alargar um pouco mais esse buraco. Então com a própria serra-copo, eu vou estar dando uma alargadazinha no buraco, mas sem arrombar muito, porque eu quero que fique justinho. E ao mesmo tempo não aperte tanto a rosca, né? Para não estragar a rosca. Então eu vou ali e depois que já está tudo certinho, né? Já está um buraco bacana, do tamanho certo, eu faço a mesma coisa na tábua de baixo. Eu prendi ali com um sargento, né? Para ficar bem presinha as 2 tábuas. E vou estar fazendo o mesmo processo na tábua de baixo, que é a tábua do nicho. Então eu tenho 2 tábuas ali, que eu vou precisar fazer esse buraco bem alinhadinho. Só que depois de fazer tudo isso, eu percebo que essa válvula ela é curta em relação às 2 tábuas ali, a espessura das 2 tábuas. E eu pego até ali para demonstrar para vocês 2 madeirinhas para que vocês vejam como que fica apertado ali o tamanho. Então não vai dar para eu estar ajustando, apertando essa trava da válvula. E sem contar que ainda tem a cuba. A cuba de louça, ela é bem grossa também. Então, mais um motivo pelo qual eu vou ter que fazer um rebaixo aqui, né? Um recurso para que eu possa trabalhar. Então, eu fiz um círculo ali. Vejam que está quase na borda da madeira. Deixei o círculo um pouco para trás, para que eu tenha espaço ali de trabalhar, né? Tá rosqueando ali aquela trava da válvula. Então, eu vim aqui cortando com a tico-tico. E depois eu vou estar fazendo a mesmíssima coisa com a torneira. Eu usei uma serra-copo para fazer tanto o furo da torneira
quanto rebaixo na madeirinha de baixo, a madeirinha do nicho. Tudo pronto para pigmentar as peças de madeira. Eu vou estar usando a misturinha de querosene com betume. Por quê, gente? Porque esse betume ele é solúvel em solvente. Então, por esse motivo, eu uso querosene. Mas vocês já falaram que é perigoso, que o querosene faz mal para a saúde em contato ali com a pele, né, inalando. Então, eu tenho cuidado, mas em breve eu pretendo substituir esse pigmento por um betume à base de água, né, alguma coisa que seja à base de água. Mas dessa vez eu vou estar usando essa misturinha mais uma vez e até esse momento estava dando tudo certo porque eu estava gostando muito dessa cor. Mas vocês vão ver que algo deu errado depois no final, eu vou já mostrar o que foi. Eu fui pigmentando as peças e depois eu deveria passar um verniz brilhante, né? Que não tivesse nenhuma cor, um verniz brilhante natural. Ó, vocês piscaram aí, eu já pigmentei também as molduras, ficou uma cor bem bonita. Mas na escolha do verniz, na hora de passar o verniz, a gente acabou pegando um verniz que já estava pigmentado. Então essa cor que já estava maravilhosa, ela vai ficar muito mais escura depois na segunda demão e vocês vão ver. É uma coisa bem sutil. E aí meu marido veio me ajudar a passar o verniz nas peças, só que eu não estava presente. Então olha aí, vocês vão perceber que essa peça que eu vou pintar, ela está envernizada, né? Ela não está finalizada, ainda preciso passar massa. Inclusive é o que eu estava fazendo nesse momento, ó, passando massa, finalizando os últimos retoques, mas o marido já tinha passado uma demão de verniz, porque ele não sabia qual era a peça certa para passar. Ó, observem aí que está um pedaço com... E embaixo tá sem, enfim. Mas o que vale é a intenção, né? Ele tá ali do lado já me ajudando a passar o verniz nas molduras. Tá com uma cara de poucos amigos, mas agora vocês já sabem o motivo, né? Bora lá falar com ele. E aí? Dá uma alô aí. Dá um salve aí. Dá um salve aí. Bom dia. Até esse momento eu estava gostando muito dessa cor, eu estava apaixonada por ela. Era exatamente a cor que eu queria, porém eu já estava notando que ele estava escurecendo um pouco. Então na segunda demão, essa cor ela vai fechar muito, ela vai ficar muito escura. No final de tudo, eu até que gostei do resultado. E eu queria que vocês me falassem depois, no final, o que vocês acharam. Para tirar aquela massinha que eu tinha colocado nos cantinhos, nas emendas, nos buracos, eu passei uma lixinha manual mesmo, só para tirar aquele quebradiço da massa, né? E harmonizar, não ficar aqueles calombos, enfim. Então, eu passei uma lixinha manual bem fininha mesmo, nada assim de muito abrasivo, porque a peça já estava bem finalizada. Inclusive, esse verniz aí vai ajudar muito na finalização ali, né? Na hora de pintar. Então, nada é por acaso, deu certo no final. E eu tô já ali tirando as massinhas. Agora eu vou pegar 4 tirinhas de EVA e vou estar colando nessa lateral com cola instantânea. Por que eu tô fazendo isso? Eu queria muito colocar moldurinhas de madeira, gente. Mas como eu pretendo colocar portinhas no futuro, essas molduras podem me atrapalhar pela forma como eu uso as dobradiças. Eu gosto das dobradiças para fora, né? Aparentes. Eu sei que muitos de vocês reclamam, não gostam dessas dobradiças aparentes, mas é uma questão de estilo, né? Eu gosto delas assim. No último vídeo eu pedi a opinião de vocês sobre a cor e acho que umas 2 pessoas reclamaram ali da forma como eu prendi as dobradiças. Então, gente, é por isso, tá? Algumas vezes eu gosto de usá-las por fora, bem aparentes mesmo. Sei que muitos não gostam, mas eu acho bem bonito assim. E agora eu tô pintando com a mesma tinta que eu pintei o armarinho, que é aquele azulzinho antigo, e observem a cobertura que tem ali em cima do EVA. Deu muito certo, tá? Esse acabamento ficou do jeitinho que eu queria. E olha que azul lindo que ficou, gente. O que vocês acham dessa cor? Diz pra mim aí que eu adoro saber. Agora sim é hora de firmar esse nicho para que ele não fique bambo, não fique fora dos quadros. Eu achei essas 2 cantoneirinhas aí de madeira. Eu comprei há muito tempo umas prateleirinhas, elas vieram com essas cantoneirinhas e eu tô usando para estruturar aqui meu móvel e deu super certo. Agora sim ele tá firme, já que ele não vai ter um fundo, né? Ele não vai ter fundo porque eu gosto de colocar direto no azulejo. E ao prender o tampo, né? Ao pegar a tábua do tampo, eu percebi que atrás estava sem pintura. A madeira estava exposta e ela já está um pouco empenada na ponta, então eu não quero arriscar.
vou passar uma tinta esmalte aqui para dar uma segurança para essa peça, né? E agora sim, depois de passar tinta esmalte, eu venho parafusando o gabinete, né? A parte de baixo do meu gabinete. E olha que coisa linda que ficou, gente. Vocês viram que ficou bem escuro? Pois é. Para dar um charme a mais, eu vou estar pegando essa válvula plástica, que é a que eu já estava usando, que está bem empretecida ali, bem suja, né? E também está descascando. No meio ela já saiu até o cromado, porque ela é plástico, né? Ela é pintada. Então passei uma lixinha ali e vou pintar essa válvula também, gente. Tudo começou com aquela torneira preta que eu achei. Vocês vão ver já já. Essa torneira me despertou muita vontade de ter os acessórios pretos. Mas no próximo vídeo eu vou contar essa história melhor para vocês, pra gente não ficar falando muito aqui e perdendo muito tempo. E olha aí o resultado. Esse foi o resultado da nossa nova válvula. O que vocês acharam? Marido já colocou o espelho aqui pra mim, pra adiantar, né? Já tá aqui posicionado, mas eu ainda preciso prender aqui as molduras. E esse momento foi o momento em que eu percebi que esse projeto deu certo. Eu pensei muito a respeito dessa espelheira, em como fazer, sabe? Até que eu tive essa ideia e deu muito certo, né? Que foi colocar o espelho embaixo e vim parafusando essas duas molduras aqui. Dessa vez eu tô usando a broquinha fina para fazer pré-furos, tudo direitinho, para não acontecer nenhum imprevisto e esse espelho trincar. Depois de fazer os pré-furos, eu venho parafusando 2 parafusos longos. E aí, gente, deu tudo certo, ficou bem firme, né? Tudo direitinho. Mas ainda precisa passar tinta esmalte à base de água na parte de trás da madeira, para que ela fique bem protegida, afinal de contas vai ficar no banheiro, né? Onde tem bastante umidade. Chegou o momento de montar nosso gabinete, eu vou mostrar as minhas comprinhas para vocês. Acabei optando nesse modelo mais fundo mesmo, de cuba, né? Mas ela é muito, muito pesada, ainda assim achei esse modelo melhor. Comprei também um ralinho anti-dengue, que com esse andaço aí da doença por todo o país, a gente precisa se cuidar, né? Comprei também essa tampinha de vaso baratinha, mas dos modelos baratos, essa daqui eu acho mais interessante, porque ela não fica acumulando xixi dentro dela, né? Quando quebra ali, enfim. Mas a minha grande paixão foi essa torneira preta, gente. Eu fiquei tão encantada com ela e tão empolgada que eu nem percebi que ela era um pouco pequena para esse modelo de cuba. Mas mesmo assim eu vou estar usando ela mesmo e ela me fez mudar de ideia com relação à cor dos acessórios, né? Eu estava muito em dúvida, perguntei até a vocês o que vocês achavam. A princípio eu estava querendo colocar metálico, mas depois dessa torneira tudo mudou. Eu acabei ficando ali no pretinho mesmo. A casa estava em obra e eu estava aqui rapidinho tentando mostrar tudo para vocês enquanto o pedreiro não chegava. Na verdade, o menino estava mexendo nessa bancada que está aí atrás, ó. Era poeira para todo lado, era a própria visão do caos. Eu precisava muito mostrar em detalhes esse DIY, né, assim, bem de pertinho para que vocês vissem como que ficou, o resultado, enfim. Então eu acabei montando esse cenário aqui fora para vir adiantar para vocês. Acontece que lá dentro estava tudo muito pior, né? Tudo muito bagunçado, muito sujo, mas depois de limpar e colocar no lugar, eu não segurei a onda e vim mostrar para vocês também como que ficou aqui no azulejo branco. Realçou bem mais, né, apesar da tinta ter ficado muito escura. Então eu tô aqui mostrando pra vocês como que ficou no azulejo. Não reparem porque meu banheiro tá muito ruim, ele precisa de muitos cuidados ainda. Afinal de contas, é um banheiro pequenininho, mas tem todas as necessidades que um banheiro grande tem. Então já fica preparada para o próximo vídeo, porque tem muito mais coisas aqui para esse canto, tem reaproveitamento, tem mais pecinhas feitas com madeira, enfim, você não vai perder, né? E se você gostou, aproveita para interagir, deixa para mim aqui aquele like que é tão importante no crescimento do nosso canal. Muito obrigada por assistir até aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau!